A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia? 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Ficar azul ou virá dos olhos teus essa cor que é azulejo dia, se acaso anoitecer e o céu perder o azul entre o mar e o entardecer, alga marinha vá na mar, buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, pode ficar a pé, a sangue de rei, até o sol nascer, amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Dorme e vá dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho, até o sol nascer, amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Dorme e vá dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Eba! Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer e o céu perder o azul entre o mar e o entardecer, alga marinha vá na maresia, buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, pode ficar a pé, a sangue de rei, até o sol nascer, amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho. Dorme e vá dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Bom Paulinho, até o sol nascer, amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho. Dorme e vá dizer pro meu benzinho, dizer assim, o
noite, eu sou Adriana Barros. Estamos iniciando mais um programa Tarja Branca, aqui pela Cine TV Nordeste. Vai lá, internauta, meu oi para você. Convida os teus amigos para participar do nosso programa. Hoje vamos falar sobre leitura e saúde mental. É impossível falarmos de saúde mental sem falarmos da importância da literatura, da leitura. Como é que a gente constrói uma narrativa? Como é que a gente constrói a nossa história se a gente não se prepara para ela, para conhecê-la? Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. E eu tenho um projeto que eu quero já avisar para vocês. O nome do meu projeto é Algo para Contar. Ele acontece pelo canal do meu YouTube, Adriana Barros, psicóloga. Eu faço ele com meu amigo querido, outro psicólogo, Spencer Júnior. E a gente traz exatamente a relação da literatura com a psicologia. A gente acredita que é um caminho, é um casamento perfeito. Porque no momento em que a gente cuida da saúde mental, a gente também pode desenvolver uma excelente narrativa. E para conversar conosco nesse bate-papo de hoje, está aqui eles que vão se apresentar, mas eu já vou falando para vocês, são professores e escritores. Vale a pena conferir. Rai Ramos, seja bem-vindo, se apresenta para a gente, boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? Foi um convite surpreendente e feliz por poder estar aqui conversando sobre esse assunto. Como você falou, eu sou professor, eu sempre gosto de me apresentar dessa forma, né? A minha formação inicial é como professor e tudo que eu faço é desdobramento disso, né, como professor. E, além disso, eu me aventurei a escrever um livro em 2019, contando um pouco da minha história relacionada a uma experiência que eu tive com uma tentativa de suicídio e que, depois dessa tentativa de suicídio, eu passei a me envolver com determinadas ações de prevenção ao suicídio, né, de cuidado com a saúde mental. Depois da publicação do livro, mais especificamente em 2020, em função da pandemia também, eu comecei a participar de alguns eventos e alguns projetos sociais que tinham como objetivo a prevenção do suicídio. Então, hoje eu me considero alguém engajado na luta pela vida, né, na prevenção do suicídio. Além disso, eu faço ainda produções de texto diversas, com revisão literária, né, trabalhando com estudantes do ensino médio, tentando criar, né, desenvolver neles o hábito da leitura, o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, né, de mostrar que eles podem ser autores da própria história, como você falou, eles podem ser autores das narrativas, né, da vida deles, não deixar que alguém fale sobre a história deles, mas eles falarem, serem um porta-voz da própria história. Então, nessa jornada, né, breve da minha vida como jovem, eu tenho tido a oportunidade de conversar com outros jovens, né, ou com alunos, e perceber a importância, né, da gente, ao entender a nossa posição, né, ao entender quem a gente é na vida, ao entender qual a nossa possibilidade diante das dificuldades, das adversidades, de reinventar-se, né, a gente poder criar narrativas, né, de modo a cuidar de quem a gente é e cuidar também do outro. Fantástico. E a gente vê até pela sua fala como a saúde mental está conectada com a leitura, com a literatura. E já quero trazer para o nosso bate-papo Conceição Rodrigues, que também é professora, escritora, mas se apresenta para a gente, Conceição. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Deixa eu agradecer primeiro por estar aqui com vocês. É uma alegria, não é? Eu sou escritora. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho a curiosidade de olhar o mundo e as coisas que acontecem, né? O escritor é aquele que está na brechinha. Está o mundo acontecendo, as coisas rolando, e ele está lá na fresta, brechando, observando, às vezes naquele cantinho não tão iluminado, à meia luz, vendo como o mundo acontece, observando para, a partir daí, colocar as suas impressões, né? Também sou professora, não é?
e acho que a leitura e a literatura, acho não, tenho certeza, leitura e literatura são direitos, né? O Antônio Cândido, mestre, já dizia que a literatura é um direito, o direito à literatura, o direito à leitura. A gente vem aí nessa luta, tentando fazer com que os alunos se empolguem com a leitura, se engajem, vem conseguindo bons resultados, e a minha vibe é essa, é literatura, né? Como você falou, Adri, a literatura, ela é muito importante, está muito ligada a essa parte psicológica, né? Na minha vida pessoal, ela me salvou. Estava ouvindo aqui o professor dizendo, né? Ele escreveu a respeito dessa experiência dele, do pensar o suicídio, né? E a literatura me salvou. Quantas vezes eu não quis também desistir da vida e não estava bem. E a literatura, a gente pode dizer que ela também tem esse efeito terapêutico, assim como a arte em geral, né? Quem teria sobrevivido a essa pandemia, por exemplo, sem escutar uma música, sem assistir a um filme, sem ler, sem fabular, né? Então, a arte realmente é alimento da alma e a gente precisa demais de arte. A gente sabe que a saúde mental, ela não tem um conceito específico. A gente fala que a saúde mental é essa habilidade que o ser humano tem em lidar com os desafios da vida. E a gente sabe que desafios nunca vão deixar de existir. Como é que a gente pode, Rai Ramos, com a leitura, já que você tocou nesse tema tão pertencente, tão atual à saúde mental, que é a preocupação que a gente tem com a questão do suicídio, e a gente sabe o quanto nesse período de pandemia a prevalência de suicídio aumentou. Então, como é que a gente pode, com a leitura, no processo de projeção, no processo de identificação, como é que você vê essa correlação e como é que ela pode ajudar aquela pessoa que está ali sentindo vazio, sentindo falta de alguma coisa que não sabe nem nomear, sentindo ansiedade, depressão e que precisa de ler? Cessa falou uma coisa, eu vou responder a tua pergunta, pegando um gancho no que Cessa acabou de falar, né, sobre a importância da literatura e como a literatura é terapêutica. Eu costumo dizer que a literatura não é terapia, mas é terapêutica. Na verdade, a palavra ela é muito terapêutica. Então, quando a gente consegue falar sobre o que a gente sente, sobre as nossas dores, nossas dificuldades, nossas angústias, a gente consegue materializar, a gente consegue elaborar, né, esses sentimentos que, às vezes, são nebulosos na nossa cabeça. Então, a literatura, a arte, de um modo geral, como expressão, e não somente como expressão, mas como uma forma de você materializar-se, né, naquela expressão e naquele modo de ver e de pensar o mundo, ela pode sim ser uma ferramenta para se salvar. Né? Eu costumo dizer que eu escrevo para sobreviver. Né? Te parafraseando, a literatura te salvou, né? E a mim também, de certa forma, porque a escrita, e aí respondendo a tua pergunta, ela pode ser um aliado para que tanto quem lê, né, porque o processo de escrever e o processo de leitura é um processo em que você vai, ao mesmo tempo, elaborando e reelaborando, que você vai olhando para si, olhando para o outro, e tem esse processo de identificação, né, ao ver-se em alguma história, em alguma narrativa, você se perceber também e perceber, bom, eu não estou sozinho. Né? Nesse período de pandemia, por exemplo, quantos relatos a gente não ouviu de estudantes, né, que não tinham ou que tinham e que se acentuou algum tipo de transtorno mental? Né? A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que apontam uma quantidade altíssima, né, de casos de ansiedade, de depressão, em função também do agravo da pandemia. Então, se a gente pensa que a cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa tenta tirar a própria vida e morre por suicídio, né, e que se tivesse a oportunidade de um minutinho ser escutado por alguém, dividir isso com alguém, esse número cairia. Pois é. Então, o fato da pessoa conseguir, ou pelo menos ter a possibilidade de falar sobre, né, aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, é uma oportunidade que essa pessoa tem de elaborar.
né? Quando a gente está pensando, a gente vai tentando solucionar algum problema, alguma dificuldade. Parece que quando a gente fala, a gente materializa. A gente se escuta. Eu costumo dizer que a primeira pessoa que escuta a gente quando a gente fala é a gente mesmo. A gente se escuta quando a gente fala. E aí, no momento que a gente se escuta, a gente consegue reelaborar muita coisa, né? Então, esse processo de ler, né, texto literário, de escrever texto literário, de produzir texto literário, também é um processo que, apesar de ser solitário, é um processo de muitas vozes, né, que você está ouvindo, identificando, não é, e reelaborando o tempo inteiro. E é isso que eu já queria perguntar a você, Conceição. Quando alguém começa, eu queria saber a tua sensação, não é? Como é escrever um livro, criar os personagens, porque a gente sabe que a leitura ela está muito relacionada ao processo criativo. E aí saber que aquele personagem, dar nome a ele, fazer com que alguém se identifique com ele, como é para você, não é? Como é essa construção emocionalmente? Gente, eu vou dizer uma coisa, não existe nada que me realize ou que me interesse mais do que literatura. Primeiro, Adri, eu queria dizer que quando a gente lê, a gente está se colocando em tantas situações, de tantos personagens, de culturas diversas, de situações que provavelmente a gente não poderia viver, e isso alarga tanto o nosso universo, nos humaniza, faz a gente ser solidário com o outro, né? A gente vive um montão de história, um montão de coisa, e como isso alimenta a alma, né? Aí tem essa parte do alimento da leitura. E depois, enquanto autora, eu tenho 11 livros prontos. Estou aqui, eu trouxe aqui hoje para mostrar a vocês o segundo que foi publicado. E é o meu lugar de liberdade quando eu estou escrevendo. Não tem censura, eu não preciso fingir, né? Por exemplo, no local de trabalho, você não pode dizer tudo que você está pensando para todo mundo. Na fila do banco, você não pode dizer. Às vezes, em casa, com os familiares e até mesmo com os amigos. Mas pelos personagens é possível? Sim, é possível. Você pode ser o que quiser. Você pode ser um ser fantástico. Você pode dizer as suas verdades e as suas mentiras de outras maneiras, né? Então, essa capacidade de fabular, de criar, você se sente um deus, uma deusa, criando aquele universo, aquele mundo, aqueles personagens. Não é à toa que Freud, quando fala dos mecanismos de defesa, ele traz como uma defesa não patogênica, que é exatamente a sublimação. É onde você pega toda a sua inquietação e angústia e transforma em arte. Negro Grilo. Você gosta de ler? Paulinho Alves e Negro Grilo. Vocês gostam de ler? Com certeza. Primeiro, muito boa noite. É uma honra, um prazer enorme. Mojuba, meus respeitos a todos, a todas e a todos. É um prazer enorme, ainda mais sendo agora um momento tão lindo das nossas vidas, assim. Acabando de lançar o meu primeiro álbum autoral, a gente falando sobre criação, sobre o processo de cura da alma, né? Ter passado essa pandemia e, no meio dela, compor um álbum, músicas inéditas, tem sido algo transformador na minha vida. Vocês dois trabalham juntos há quanto tempo? Desde 2018. Paulinho é um irmão de alma, de música, que pegou as minhas canções. Eu mostrei, ele vestiu ela, arranjou todas elas. E o disco só foi possível a partir da generosidade dele, desse coração maravilhoso. Agradeço imensamente. A ele e a todas as pessoas que participaram. Foi possível voltar de Brasília agora e lançar o disco, porque eu fui contemplado na Lei Aldir Blanc do ano passado, um incentivo que trouxe uma importância danada para poder materializar esse sonho. Então, agora está nas plataformas, está aí no YouTube para a gente acessar as canções desse universo afro. É um disco que traz uma cor de som afro-recifense. Bora de música? Vamos embora. Vou mostrar uma música, chama Balé dos Orixás. É uma música que fala um pouco da minha relação, meu primeiro contato com a arte, com a música, dentro do sítio de Paiadão, que é um terreiro de descendentes de africanos que fica no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. E ela diz assim, ó. Hello!
meu tempo de criança eu brincava e corria de pés descalços embaixo da sombra de um pé de urucô. Fica num sítio lá em Água Fria, moradia de um povo da nação Nagô. No meu tempo de criança eu brincava e corria de pés descalços embaixo da sombra de um pé de urucô. Fica no sítio lá em Água Fria, moradia de um povo da nação Nagô. Vem de lá, meu dendê, meu alujá. Vem de lá, meu dendê, meu alujá. Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé. Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé. Ilerei, Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé dos orixás. No meu tempo de criança eu brincava e corria de pé descalços embaixo da sombra de um pé de urucô. Fica num sítio lá em Água Fria, moradia de um povo da nação Nagô. No meu tempo de criança eu brincava e corria de pé descalços embaixo da sombra de um pé de urucô. Fica num sítio lá em Água Fria, moradia de um povo da nação Nagô. Vem de lá, meu dendê, meu alujá. Vem de lá, meu dendê, meu alujá. Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé. Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé. Amalabiguiri, Omade, maracatu, ijexá e afoxé. Uma coisa bonita de ver o balé dos orixás. Volta ao segundo bloco, o programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre leitura e saúde mental. Aqui com Rai Ramos, Conceição Rodrigues e na música Paulinho Alves e Negro Grilo. Gente, a gente estava falando um pouquinho sobre a importância de escrever, sobre como fazer isso, as sensações emocionais que a literatura traz e como a arte pode salvar a saúde mental. E eu queria te perguntar, Rai, eu tenho percebido, não sei se vocês vão compactuar dessa minha percepção, a dificuldade que a gente tem de ajudar o jovem a se interessar pela leitura, não é? A gostar de ler. Às vezes eu percebo que os jovens, eles trocam muito a literatura
pelos jogos, pelos eletrônicos. Vocês, como educadores, como escritores, como é que a gente pode fazer para trazer esse jovem mais para perto da literatura? É verdade. Eu acho que a tecnologia tem diversas contribuições, né, para a sociedade. Em contrapartida, também tem diversas situações de problematização, digamos assim. Então, por exemplo, o jovem que lia muito o texto impresso, a gente até falava sobre isso, né, um pouco antes da gente começar aqui o programa, sobre a importância da gente ter essa cultura resgatada do livro impresso, né, de comprar o livro, até porque movimenta uma série de profissionais, uma série a questão econômica. E é bonito a gente ver um jovem com um livro na mão lendo, né, apesar disso ser cada vez mais raro, né. Então, eu acho que a gente tem esse desafio como educador, como professor, dentro da sala de aula e dentro, né, da escola, de um modo geral, no chão da escola, de criar mecanismos, ferramentas para engajar o jovem a ler, né. Então, eu concordo que a gente tem tido uma melhora em relação à desenvoltura desses jovens em determinadas áreas, né. Então, por exemplo, se a gente pensa no conhecimento que eles têm em tecnologia, né, em utilizar determinadas redes sociais, o boom que existe hoje em dia dos digital influencers, né, então essa habilidade que eles têm em mexer com ferramentas da tecnologia, é fato que existe um avanço nesse sentido. Mas, por outro lado, existe também uma espécie de regresso, né, em relação ao hábito. Um empobrecimento, não é, esse hábito? Um empobrecimento do conhecimento da literatura, né? Porque a literatura é a chave que permite com que a gente leia o mundo. A gente lê o mundo através da literatura. Então, quando a gente tem uma sociedade que lê mais, quando a gente tem uma sociedade que tem contato com os autores, inclusive sábado, agora dia 23, comemora-se o Dia do Livro, né? Que coincidentemente é o dia em que morreu Cervantes e Shakespeare. Eles morreram nesse dia 23 e essa data também homenageia esses dois grandes autores. Então, você ter estudantes que se engajam na leitura desses autores e de outros, né, de conhecerem a literatura nacional, de conhecerem a literatura popular, de conhecerem quem são os contemporâneos, né, de lerem e terem esse hábito de leitura, com certeza faz com que a nação tenha não somente mais conhecimento literário, mas a nação também tem mais conhecimento de mundo, de vida, porque a literatura é sobre nós. A literatura é sobre as nossas vidas. A gente escreve sobre a gente escreve sobre aquilo que a gente passou, aquilo que a gente queria passar, ou aquilo que a gente não queria passar, mas passou. Né? E o que a gente inventa, porque a literatura é essa fábula, essa ilusão, porque mexe com o sonho. Né? Então, quando o sonho é um grande... Eu acho que a coisa mais concreta da vida é o sonho. Então, quando o aluno, o jovem, ele tem contato com a literatura, ele tem essa oportunidade de sonhar, né, e de, através do sonho, ter contato com outras formas de ver o mundo. Né? Então, quando você pergunta assim, como é que a gente pode fazer esses jovens se interessarem mais pela literatura? Né? Como é que a gente pode engajar mais esses jovens? É um desafio para a gente, enquanto professor, né, enquanto educador, mas, ao mesmo tempo, dá muito prazer, né, em ver alguns jovens conseguindo conciliar, por exemplo, o uso de tecnologias com a leitura de textos literários, né, conseguindo ver os jovens se interessarem pela leitura a partir do contato que eles têm, por exemplo, com determinados estilos musicais, né, em junção o slam, por exemplo, como um ritmo, como uma produção artística, né, os raps que existem hoje em dia, outras formas de expressão, né, que são também formas de expressar aquilo da maneira como os jovens, né, veem a vida, veem o mundo. Mas eu não sei o que é que você pensa em relação a isso, mas eu acho que dentro da escola a gente tem esse grande desafio, né, e levar para os jovens, ler em sala de aula, ler para eles. Eu até falei no começo, né, brincando, ler para eles. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de ensino fundamental, 9º ano, né, os alunos nunca tinham lido nenhum livro de literatura, numa escola estadual. Pode parecer chocante, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Nunca tinham lido nenhum livro. E eu levei para eles um conto bem curto do Caio Fernando Abreu, dos Dragões Não Conhecem o Paraíso. E eu fiz a leitura do conto de forma dramatizada. Eu tinha feito teatro durante o tempo, e aí fiz uma leitura dramatizada, e eles ficaram assim, né, prestando atenção o tempo todo. Todo mundo gosta de uma história, né? Gosta de uma história. Todo mundo gosta de uma história. E sem contar, Conceição, que a gente sabe como os pais, eles podem ser modelos para os seus filhos.
Então, talvez uma das dicas é, se você quer que o seu filho leia mais, seja um pai, uma mãe, que traga literatura para casa. Você falava no bloco anterior sobre liberdade. E a gente sabe que leitura e literatura traz conhecimento, e conhecimento é liberdade. Você teria outras dicas para engajar esse jovem? Olha, eu tenho, viu? E tenho visto boas coisas acontecendo. Acho que os jovens estão lendo bastante. Agora, eles estão fazendo as escolhas deles, né? De repente, a gente vê o boom aí, que foi o Harry Potter, né? E outras coisas que ele... cada camalhaço de livro que os meninos estão lendo, isso é uma parcela da população, mas existe o que vocês estavam comentando, né? Da dificuldade do jovem querer ler e tal. Isso existe também. Eu concordo muitíssimo que deve partir de casa esse exemplo, né? Como o meme que a gente estava comentando aqui, né? De uma mãe olhando para outra e dizendo: o que você faz para o seu filho ler? Enquanto ela está lá no celular e não está dando o exemplo dessa leitura, né? Então, é importante que o jovem tenha esse exemplo dentro de casa. Mas, quando ele não tem, a escola vai fazer esse papel, né? E como é que a escola faz esse papel? Geralmente é dizendo: vamos ler os clássicos e são esses e ponto. Como é que pode acontecer isso, né? Então, eu acho que a biblioteca é o coração da escola e que os meninos precisam ter a liberdade de escolher o que eles querem ler. Não pode começar o gosto pela leitura de uma maneira impositiva. Vamos começar com Machado de Assis, não é? Que é o clássico, Álvares de Azevedo e tal, que são importantíssimos, que são literaturas maravilhosas, deliciosas, mas que exigem mais um certo grau de maturidade. Quando eu li a primeira vez Machado de Assis, eu disse: que caba chato, porque todo mundo está falando dele, hein? Depois, com a maturidade, com outras leituras, que cara fantástico. É o maior autor do Brasil de todos os tempos, né? Então, acho que os meninos precisam ter mais liberdade, mais oportunidade, acesso ao livro. A tecnologia é uma coisa bacana, se a gente souber usar a nosso favor, né? E eu acho que é por aí, oportunizar para eles o livro. Nada substitui o livro, né, gente? O livrinho, o papel, você abrir. E toda vez que a gente nega a um jovem, a uma pessoa de qualquer idade, esse acesso à leitura, a gente está fechando um mundo de oportunidades e possibilidades. Quando a gente vê alguém que não é leitor, que ainda não descobriu a importância, dói, porque perdem muitíssimo. Você falando, eu lembrei de uma professora. A gente sempre lembra das nossas professoras, né? Elas são realmente inesquecíveis. E ela dizia para a gente: leiam gibi, leiam rótulo de remédio, mas leiam. Crie o hábito, porque a gente só consegue criar disciplina se a gente tiver hábito. Então, não importa o quantitativo, não é? Faça alguma coisa, lê aquilo que te interessa, depois você vai ampliando esse interesse. Mas primeiro faça as suas escolhas, mas se comprometa com a leitura. Eu acho lindo as crianças quando começam a ler os outdoors de uma forma muito engraçada, né? Saem lendo o outdoor, tudo. Por que tem tanta placa de vende-se? Aluga-se, é muito interessante. Negro Grilo e Paulinho, os contatos de vocês, onde é que a gente acha? Você falou agora no bloco anterior sobre a questão, sobre o novo disco, o novo... É CD que a gente chama, não? EP. O EP. Um EP que a gente acabou de lançar, autoral, são canções que eu compus de 2018. Aí começou o processo de gravação em 2019. Aí eu fui para Brasília para terminar esse disco, aí chegou a pandemia. E quais plataformas a gente agora está no YouTube, acabei de lançar no YouTube. Vai vir a outra etapa, é lançar nas outras plataformas de streaming, né? E a gente segue pelas redes sociais, que é Nego Grilo Oficial, e eu, Paulinho Alves, que acha a gente lá no Instagram, em todas as redes, para ir acompanhando e também ficar atento à agenda. A gente vem fazendo shows, além do show do disco, que agora vai começar uma turnê de show do disco, armando para ir para Brasília, fazer Centro-Oeste, Sudeste, mandar um
Um beijo, um abraço para minha assessora de imprensa, para a Silva. Alô, Caclá, todo mundo aí que está assistindo, para fazer essa turnê. Mas a gente também vem fazendo um show nas casas de shows aqui, nos bares. Amanhã tem show lá no Garagem Bar, viu, galera? Do Arruda, Zona Norte. Amanhã tem show lá no Arruda, Garagem Bar, Rua São Bento, a partir das 8 horas da noite. A gente vai tocar as versões da MPB, com essa pegada desse universo afro, mas também as músicas autorais. Paulinho é compositor também, em breve vem um CD dele, então a gente vai se unindo assim e se salvando a partir da arte, assim. Essa fala da liberdade através da leitura, sim, mas assim, a arte, a liberdade através desse olhar com a música, dessa reverberação, é algo que ecoa, encontra eco, porque é isso, a gente se reconhece, a gente se sente mais livre, realmente, no meu caso, com a música. Então, bora trazer essa liberdade para cá com essa música linda. Axé, vamos embora. Essa música que eu vou fazer agora é uma música chamada Caçador, que, a partir da minha leitura sobre a história do Brasil, conheci a Jurema Sagrada e a história dos índios que já vinham cultuando aqui, mesmo antes dos negros escravizados chegarem. É uma música que fala de Oxóssi, Odé. Ok, Arô? Gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui com a gente. Oba! Oxente, gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui com a gente. Caçador de saliva, de convulso desejo, duas naturezas raras, um animal e um homem guerreiro. Aê! Um ser indômito e selvagem, livre e perigoso, das matas, protetor leal, um caboclo cabuloso. Vamos lá! Oxente, gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui com a gente. Oxente, gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui com a gente. Ó, quero caçador de saliva, de convulso desejo, duas naturezas raras, um animal e um homem guerreiro. Um ser indômito e selvagem, livre e perigoso, uma divindade das matas, protetor leal, um caboclo cabuloso. Vem! Gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui com a gente. Gente, já chamei meu orixá. Oxóssi já está aqui. Ok, Arô.
De volta, terceiro bloco, programa Tarja Branca. Hoje falando sobre leitura e saúde mental. Pense um casamento que dá certo. Estamos aqui com os professores e escritores Raí Ramos, Conceição Rodrigues. E também na música, estamos aqui com Negro Grilo e Paulinho. Olha, gente, eu estava aqui pensando, cantar a natureza sempre é algo que dá certo, né? Vocês estão de parabéns, viu? A melodia, a letra, toca a alma, e a música tem que tocar a alma, não é? Toca a gente em primeiro lugar, né? Já vem de um lugar muito profundo da gente, né? Traz as nossas dores, as nossas alegrias. Dentro desse campo morfogenético, a gente se expressa a partir do que nos toca. E é bom que isso reverbere, que encontre eco nos corações. É para isso que a gente faz. E já lhe digo que encontrou, viu? E sabe o que é que eu quero falar agora, gente? Eu quero que alguém fale sobre isso. Morri de amor, mas sobrevivi. Conta pra gente, Raí, essa história. Pois é, esse livro nasceu, na verdade, ele já estava em mim, e eu não sabia. Mas ele nasceu em 2019, quando eu tive, não sei se coragem, loucura, doidice, um monte de coisa misturado. Porque quando eu recebi em casa, não sei se você teve isso com o primeiro filho dela. Quando eu recebi em casa, primeiro exemplar eu recebi, eu fiquei pensando... Dá uma emoção danada, né? Dá uma emoção, mas eu fiquei pensando, eu vendo ou não vendo? Eu fiquei pensando, será que é a hora? Será que é bom? Tu ficou inseguro, né? Porque esse livro é sobre uma experiência muito particular que eu tive com um processo de adoecimento, né, que perdurou cerca de 2, 3 anos e que culminou numa tentativa de suicídio em 2017 e um longo período de internação. Eu passei cerca de 2 meses internado depois dessa tentativa de suicídio, tive uma série de complicações. E quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu me perguntei foi, eu sobrevivi e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu sobrevivi. E eu decidi escrever. Eu comecei a fazer terapia nesse período e minha terapeuta falou, escreva sobre o que você está pensando, sentindo. Comecei a escrever, fui escrevendo como forma de diário. E eu fui percebendo que aquilo foi ganhando corpo e com o tempo eu tinha 10 páginas, depois 20 páginas, né? E eu fui organizando e percebi que dava um livro, né? Que era um livro de relatos sobre essas experiências que eu vivi nesse período. Então, nesse período de 2018, foi o período em que eu escrevi o livro. Em 2019, eu publiquei pela editora Autografia. Atualmente, o livro ele está à venda pelo próprio site da editora, na internet. Se o pessoal colocar Morri de Amor, mas Sobrevivi, aparece. Facinho. Nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, Ramos Raí, tem o link de compra do livro. E comigo também, né, se as pessoas quiserem entrar em contato, também conseguem. E, através desse livro, eu tive contato com outras pessoas que também sobreviveram, né? Pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, ou familiares que são também sobreviventes. Então, eu conheci muitas mães, conheci muitos pais, muitos familiares que perderam seus entes queridos para o suicídio. Tive a oportunidade de me irmanar, né, com essas pessoas e de me reconhecer também e de pensar, caramba, eu não estou sozinho, né? Que bom que eu não estou sozinho, no sentido de eu poder ter apoio, né, dessas pessoas e também poder oferecer apoio a essas pessoas. Então, a partir disso foi quando eu comecei a me engajar mais em projetos sociais, a dar palestras, né? Desde 2018, em função desse livro, eu já dei mais de 300 palestras presenciais e online, de forma para um grupo pequeno, para um grupo grande, né? Dei palestras já para 700 pessoas no auditório, e contando minha história, não como uma forma de me colocar como exemplo nem modelo, mas como uma experiência, né, de alguém que passou por essa vivência com o suicídio, que morreu, mas que sobreviveu como uma fênix e que renasceu, né, depois dessa morte simbólica, né, porque existem as mortes simbólicas, né, as mortes factuais e as mortes simbólicas, e o Morri de Amor, mas Sobrevivi foi esse ciclo, né, dessa morte simbólica que se fechou. E, se você me permite, eu queria ler um trechinho bem curto, né, em que eu digo o seguinte: a vida é bonita e difícil, suave e dura, fragmentada e inteira, tudo ao mesmo tempo. Mas sempre escolher a vida e o viver,
sempre pensar em ir caminho do mar. Para mim, que sou bicho, só o fato de ter nascido já me impõe o dever de caminhar. Não maldizer o que tenho, não pedir por coisas que não preciso, eu já tenho tudo, e quando eu achar que não tenho, aprender a pedir aquilo que realmente preciso para praticar a aceitação do que eu já tenho ou do que eu receber. Me tornar íntimo da minha própria natureza, mergulhar em mim mesmo antes de querer ter intimidade com alguém ou de querer dedicar minha vida a alguém. Aprender a receber aquilo que tem para mim, porque só assim vou praticar a presença de tudo além de mim, que me permite ser ou vir a ser íntimo da minha própria natureza. Então, acho que o Morrer de Amor foi esse período de descoberta e de valorização de si mesmo. De valorização de si mesmo, né? De aprender a me amar, de aprender a olhar para mim, porque às vezes a gente não olha para a gente. A gente está o tempo todo, né, cuidando da mãe, do pai, do marido, da mulher, do filho, do aluno, o vizinho, é o amigo que está com problema, e a gente. Então, esse movimento de olhar para si, de se reconhecer no meio de tudo e falar, peraí, eu tenho também meu valor, eu preciso cuidar de mim. Sem a prática do autocuidado, não tem cuidado, pois né? É. Até para poder cuidar do outro, né, eu preciso cuidar de mim. Então é isso. E agora eu quero saber sobre os dedos das santas costumam faiscar. Fala pra gente, Conceição. Olha, está aqui, esse é o segundo menino publicado. O primeiro é o caçulinha. O primeiro se chama Molhada até os Ossos, e esse é o mais recente. Os dedos das santas costumam faiscar, né? Eu me solidarizo muito. Olha aqui o menino, minha gente. Os dedos das santas costumam faiscar. Está à venda no site da própria editora, Editora Patois, de São Paulo, Editora Massa. Também está à venda na Amazon. E se você me der um oi lá no Insta, @Cecita Rodrigues, eu desenrolo o seu, chega na sua casa bem direitinho. E puxando um pouquinho da conversa, né, sobre o suicídio, a depressão e tal, infelizmente eu perdi a minha mãe para o suicídio em 2015 e acompanhei esse adoecer dela, a minha infância inteira, que também foi muito adoecida por acompanhar, né? Eu sempre tive uma vontade gigante de viver. Amo a vida, amo tudo que ela me proporciona, até as dores que ela me proporcionou. Foram necessárias e fizeram ser quem eu sou. Mas eu vivia num ambiente muito, muito, muito difícil e muito complicado. E, por consequência, adoeci também. E também já pensei em não viver mais, né? Mas muito mais por causas externas desse tipo de problema mesmo, do que a falta de não ver razão na vida, ou não ver beleza na vida. Eu vejo muita beleza na vida, eu tenho pessoas que me amam muitíssimo, amigos maravilhosos, filhos lindos, um companheiro incrível, amizades verdadeiras, a literatura para me dar tudo o que eu preciso. Então, minha fala é mais no sentido de pedir para as pessoas que procurem ajuda especializada, como a de Adri aqui, porque um profissional nessa área, a gente pensa que é bobagem, mas é fundamental. E muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. E eu posso dizer por experiência que, uma vez que a morte chega, não tem mais jeito, né? Então, esse é o bem principal. E eu queria ler um poema aqui. Leia. Inclusive em homenagem aos meninos, né? Aos nossos músicos, cantores aqui. Eu ia ler mais a poesia, mas eu vou ler Gotíssima Serena, porque invoca essa nossa vibe da natureza aqui, né? E vamos lá. Gotíssima Serena. Estou com a gotíssima serena, amolando minhas unhas de tigre, passando meu batom de fogo, enquanto folheio o jornal do século passado. A peste bubônica não será páreo para o regurgito das tripas, para facariando o bucho dos meus desafetos. Estou com a gotíssima serena,
com meus olhos de espadas sacando curiscos, com meu revólver de prata, atirando flecha no alvo. Hoje, a besta cigana sou eu. Estou com a gotíssima serena, convidando os diabos para dançar comigo, por cima das brasas eternas, com as saias de pombagira. Gente, coisa linda. Infelizmente, como a gente tinha falado no início, não é? O tempo passa tão rápido. E um programa que a gente precisa fazer outro, parte 2, viu, Marise? Porque realmente é muito pouco tempo para a gente falar de coisas tão importantes como saúde mental e literatura. Suas considerações finais, uma palavrinha para suas considerações finais, Rai Ramos. O que eu poderia dizer no final é: se cuidem. Busquem ajuda, peçam ajuda, não se envergonhem da sua dor, não ache que seja banal, que seja bobagem, não ache que vai passar, não deixe para depois, não se deixe para depois. Então se cuide, olhe para si, se ame, se coloque na posição que você sempre deve estar na sua vida, na posição de autocuidado, de autoamor, de autoconhecimento, né, para que você consiga, inclusive, amar o outro, cuidar do outro, conhecer melhor o outro. Então, busquem ajuda, se cuidem, porque não é vergonhoso. Viver é a solução. Conceição Rodrigues, uma palavrinha, suas considerações finais. Olha, gente, a dor faz parte da vida de todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém, a gente passa maus bocados. Está sofrendo? Pede ajuda, não é vergonha não. É você estar mostrando até força, né? Agradecer por estar aqui, foi maravilhoso. E leiam tudo. Se você não lê, minha gente, o povo vai lhe fazer de besta, você não vai saber votar, você não vai saber se colocar no mundo, você não vai ter suas próprias opiniões. Leia. Maravilha, não é? Eu vou só falar de uma passagem da música dos Titãs, né? Para pedir as considerações finais de vocês e a gente fechar com música, que diz assim: enfrentar a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Então, gente, a palavra é enfrentamento. Os depoimentos de vocês foram belíssimos. A minha palavra é gratidão por vocês poderem compartilhar conosco e levar essa informação para os internautas que nos acompanham. Com certeza, o programa de hoje vai fazer a diferença na vida de muita gente. Negro Grilo, Paulinho Lins, considerações finais, vamos de música. Vamos de música. Em conexão com isso, queria dizer que o nome desse EP que eu acabei de lançar é Ifé. Ifé significa amor em Yorubá, que é o fenômeno de cura que eu acessei mais rico da vida. Então, assim, que a gente possa espalhar amor e fé pelo mundo. E vamos tocar agora uma música de Alceu Valença, certo? Vamos pra gente estar animado aqui. Grande Alceu. Vamos lá, Nego Grilo Oficial, eu, Paulinho Alves. O EP e Fé, amanhã tem show no Arruda. Simbora! Marisol, gira, 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 sol. Marisol, gira, 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 sol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Yeah, yeah, yeah. Coisa boa. Muito obrigado pelo convite, minha gente. Marisol, gira, 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 gira.
girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Marisol, diz. Gira, 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 sol, bonito. Marisol. Gira, 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 sol.